ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Saúdos, amados ouvintes, com a santa paz de Jesus Cristo. É uma honra, é gratificante, é uma alegria para mim ter convosco aqui, né, reunidos na presença do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: onde há dois ou três reunidos na presença do Senhor Jesus Cristo, ali Jesus Cristo está no meio. Louvado seja Deus. Então Jesus Cristo está entre nós, mesmo que você esteja do outro lado, Jesus Cristo está presente e isso é maravilhoso. E se eu me sinto alegre por você estar vendo este vídeo, por estar dando atenção à voz do Espírito Santo de Deus, imagine Jesus Cristo como está. O sorriso de Deus está de orelha a orelha por vocês estar aí ouvindo a santa palavra do Senhor. Hoje não estarei ministrando como costumeiramente faço, a gente pega assim um texto base da Bíblia Sagrada e faz a ministração, né? Não estarei seguindo este padrão hoje, não estarei seguindo esse padrão hoje, mas estarei trazendo uma palavra diferenciada, uma palavra de Deus. Quando eu falo palavra diferenciada, de uma maneira diferente de falar, diferente de instruir, e não tirarei essa palavra diretamente da Bíblia Sagrada, e estarei trazendo vários versículos bíblicos da palavra do Senhor, das escrituras do Senhor, referente a um louvor que está na harpa cristã, um louvor de 192, que se chama Pelo Sangue, um hino muito lindo, um hino maravilhoso de redenção, de salvação, de libertação. E eu vou trazer, o Espírito Santo de Deus irá falar com você através desse louvor, e eu trarei assim bases bíblicas sobre este louvor maravilhoso, versículos maravilhosos da palavra do Senhor, né? E sem mais delongas, o louvor 192 diz assim: pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia. Um hino muito lindo, muito belo, um hino magnífico. E
um hino realmente inspirado nas escrituras, não é como muitos hinos que nós temos aí nos dias de hoje, dos cantores gospels, que eles cantam alguma coisa baseada na Bíblia e pega qualquer coisinha lá e quer fazer sucesso, coloca uma letra aqui, coloca uma letra ali. Esses louvores eu vou falar alguns são mesmo até nojeira, porque, vamos ser sinceros, de Jesus não tem nada, de Deus não tem nada, do Senhor de Jeová não tem nada, de salvação não tem nada, de redenção não tem nada. E isso não é gratificante nem ao Senhor Jeová, quanto menos a mim. Eu não me sinto gratificado com louvores que não falam do nome de Jesus Cristo, que não falam de redenção, que não falam de salvação, que não falam do Deus Todo-Poderoso, de um Deus de amor e maravilhoso. E este hino é maravilhoso porque está entrelaçado nas escrituras, na palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu vou trazer aqui desse louvor maravilhoso uns 3 tópicos, né? 3 tópicos lindos, maravilhosos. 4 tópicos praticamente, são 4, né? Que são 3 estrofes e um refrão. E eu estarei trazendo aqui para vocês do que vem da graça do Senhor, do trono da graça, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto, 1 e 1. Primeiro ponto, primeira parte. Pelo mundo brilha a luz. Olha que coisa interessante. Pelo mundo brilha a luz. Jesus é a luz do mundo. A luz ilumina a escuridão, torna tudo visível e nos permite ver o caminho. Olha que coisa maravilhosa. João capítulo de número 8, versículo de número 12. Que coisa magnífica é as escrituras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja Deus. Olha que coisa maravilhosa. A luz é aquilo que nos traz uma iluminação, que nos traz ali um sentido, que nos traz alívio, que nos traz paz. Quando nós estamos no escuro, nós tropeçamos. Quando nós andamos no escuro, nós temos o risco de cair, né? Quando muitas vezes você acorda aí para ir de madrugada, vai no banheiro, tá de chinelo, tá descalço e bate a pontinha do dedinho na quina abençoada da cama, aquele aleluia, louvado seja Deus, tremendo lá. É dolorido, é uma bênção do Senhor, é dolorido demais. Mas se tivéssemos a luz, não ali tropeçaremos, não ali daríamos aquela pontada daquele dedinho maravilhoso, aquele dedinho mindinho ali naquela quininha maravilhosa da cama, a gente não bateria o dedinho ali, porque a gente estaria com a luz acesa e nós enxergaríamos. E é assim no mundo. Jesus Cristo é a luz do mundo, e quem está em Jesus Cristo tem a luz, porque tem a luz de Jesus Cristo. Jesus Cristo é como o sol da justiça, e aqueles que estão em Cristo Jesus são como as luas, né? Porque a lua, ela tem o seu brilho refletido do sol partir da terra. O brilho da lua vem diretamente do sol que repele na terra. O brilho do sol vem na terra e repele para a lua, e a lua ali tem o seu brilho repelido da terra que vem direto do sol. Ou seja, Jesus Cristo é a luz do mundo, Jesus Cristo é o sol da justiça. E o seu sol, a sua luz, brilha em nós. Nós, servos do Senhor, somos como a lua, que refletimos o brilho de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. E Jesus Cristo diz: quem me segue não anda em trevas, não anda na escuridão, não anda perdido, não anda tropeçando, não anda batendo a pontinha do dedo na quina dos tropeços do pecado. Louvado seja Deus, que nos dá uma agonia, que nos dá umas tristezas, me dá vontade de chorar, né? Quem tem Jesus Cristo, mesmo que passe por dificuldade, está alegre, porque está na luz. Jesus Cristo é a luz da vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. E também no livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 4, versículo de número 5. João capítulo 1, versículo 4, número 5, ainda falando de Jesus, a luz, pelo mundo brilha a luz, ali. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Aleluia. Está falando de Jesus Cristo, tá falando aqui que o tema o verbo se fez carne, quando tá falando que Jesus Cristo veio ao mundo, né? Que ele é o verbo se fez carne, e o mundo viu a sua glória.
E também está falando de Jesus Cristo, a luz que brilha, a luz que ilumina, a luz que edifica, a luz que dá ali uma esperança, né, ali no fim do túnel. Quem nunca no fim do túnel, numa situação de ver uma luz no fim do túnel, essa frase muito ouvida, muito falada, e Jesus Cristo é realmente essa luz no fim do túnel, né? Porque Jesus Cristo é Jesus Cristo, ele é a luz da vida. Ele é a luz deste mundo, ele é o que brilha, ele é o caminho de liberdade, o caminho da solução, é Jesus Cristo. E também no livro de Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 2. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. Isaías, profeta Isaías do Antigo Testamento, louvado seja o nome santo do Senhor, capítulo de número 9, versículo de número 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Olha que coisa maravilhosa, está falando de Jesus Cristo aqui, o profeta Isaías está fazendo uma profecia do grande Messias, do grande libertador, do grande Jesus Cristo, e Yeshua HaMashiach, né, também que é Jesus Cristo, que Yeshua HaMashiach Yeshua é Jesus em hebraico, né, louvado seja Deus, HaMashiach quer dizer o Messias, o ungido de Deus, né? Tá falando do grande Messias de Jesus Cristo, tá falando o povo que andava em trevas, o povo que está perdido, o povo que está na escuridão, que não tem a luz, que não sabe onde está a luz, que não sabe por onde anda, que anda tropeçando, batendo a cara na parede, às vezes a porta está encostada, você não sabe se a porta aberta ou fechada, você vai passar, você não estende a mão para ver se a porta aberta está fechada e bate a cara na porta porque está andando no escuro. Quem nunca, né? É ruim demais, é muito ruim andar nas trevas, é muito ruim andar no escuro. E Jesus Cristo é a luz que ilumina e nos mostra a direção, que nos mostra os caminhos, que nos mostra a porta. E Jesus Cristo é a porta da salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ainda falando de luz, voltando para o livro de João, capítulo de número 12, versículo de número 46, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Evangelho de João, segundo escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 12, versículo de número 46, louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Jesus Cristo diz: eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Jesus Cristo está dizendo: eu sou a luz que veio ao mundo, e quem crê em mim, aleluia, não vai perecer nas trevas, para que quem crê em mim não pereça nas trevas. Ou seja, quem crê em Jesus Cristo não vai perecer em trevas. Quem em Jesus Cristo não vai estar nas trevas. Quem está em Jesus Cristo não vai tropeçar, não vai cair, porque Jesus Cristo é a luz, e você estará brilhando também, porque você terá ali o brilho de Jesus Cristo ali, você terá o brilho de Jesus Cristo, estará iluminado também por Jesus Cristo. Jesus Cristo vai estar te iluminando, e você vai estar na luz que é Jesus Cristo. Não irá aparecer em trevas, porque está na luz que é Jesus Cristo. No mesmo livro de João, ainda capítulo de número 3, louvado seja Deus, estamos falando de Jesus Cristo, a luz que brilha no mundo, a luz que brilha no mundo, aleluias, louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número, aleluia, 19 ao 21. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal se aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Está falando de Jesus Cristo é a luz, que é a luz do caminho, a luz que liberta do erro, a luz que liberta do pecado, a luz que liberta das trevas, a luz que liberta da enganação, a luz que liberta da mentira, a luz que liberta das drogas, a luz que liberta do álcool, a luz que liberta dos vícios, do cigarro, do narguile, a luz que liberta do lança, a luz que liberta da bala, a luz que aleluia, quando liberta da bala tem dois sentidos, a bala do doce, né, a bala da droga, tô falando bala droga, o docinho que é droga,
a droga e também a bala da morte, assim, que quem está em Jesus Cristo é livre da morte. Cairão mil ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor Jesus Cristo estará contigo, porque você é a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo que passe por dificuldade, você vai brilhar mais que um refletor de 10.000K. Louvado seja Deus, porque o brilho de Jesus Cristo vai estar em você. Louvado seja o nome santo do Senhor. E para finalizar, falando da luz que brilha, que é Jesus Cristo, que resplandece o brilho sobre nós, livro de Salmos, capítulo de número 36, versículo de número 9. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Salmos Salmos de número 36. Salmos não tem capítulo, perdão, porque salmos são cânticos, são hinos, né? E salmos não tem capítulos e nem versículos. Salmos tem hinos, salmo é um inário, então ele tem cânticos. O cântico de número 36 e a estrofe de número 9. Louvado seja Deus, diz assim: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Louvado seja Deus, na tua luz veremos a luz. Na luz de Jesus Cristo nós vemos a luz que esclarece, a luz que resplandece, a luz que dá vida, a luz que dá brilho, a luz que nos faz enxergar, a luz que abre os nossos olhos. Louvado seja Deus, que é Jesus Cristo. Pelo mundo brilha a luz, Jesus Cristo é essa luz. Louvado seja Deus. E quem está na luz também é luz. Como eu disse, quem está na luz também é luz. Louvado seja Deus. Como eu disse, nós somos como a lua, né? Que temos o reflexo do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Porque nós estamos na luz, que é Jesus. Então nós resplandecemos a luz de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Louvado seja o nome santo do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, aleluia, versículo de número 47. Diz assim: porque o Senhor assim nolo mandou, e tu pôs para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Louvado seja Deus. Quando nós estamos em Cristo, que é a luz, nós também somos luz, porque a luz resplandece, o resplandor do brilho de Jesus, que deixa a gente, aleluia, impregnado assim com a luz, e nós começamos a resplandecer a luz, nós começamos a brilhar como Jesus Cristo brilha. Quem não brilha como Jesus Cristo brilha, não está salvo de verdade. Quem não brilha como Jesus Cristo brilha, não é crente de verdade. Porque quem está em Jesus Cristo também é luz. Quem está na luz, que é Jesus Cristo, também brilha como a luz que é Jesus Cristo, aleluia. E se sua luz está apagada, não se preocupa não, que a luz de Jesus Cristo, que vale mais de 10.000K, vai te resplandecer e vai fazer você brilhar de novo. O Espírito Santo de Deus é a luz que nunca se apaga e vai fazer você brilhar de novo. Crente, volta a brilhar na luz que é Cristo. Deixe o brilho de Jesus Cristo resplandecer dentro de ti e iluminar você, e para que você também possa ser luz, porque a Bíblia diz que nós somos a luz e o sol dessa terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 5. Quem está na luz também é luz. Quem está na luz brilha como a luz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Diz assim, capítulo 5, versículo 5 de 1 Tessalonicenses: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Deus é luz, Jesus Cristo é luz, e quem é filho de Deus por Jesus Cristo
também é filho da luz, ou seja, nós somos filhos da luz. Quem tem Deus tem luz e não faz coisas das trevas, não faz coisas desagradáveis, não faz coisas horríveis, não mente, não trai, não peca, não fornica, não adultera, porque quem faz essas coisas está nas trevas, mas quem não faz essas coisas está na luz, porque a luz ilumina, e quem está na luz não precisa fazer essas coisas das trevas, porque já sois da luz, porque está em Deus, está em Cristo Jesus, que é a luz. Louvado seja Deus. Primeira epístola de João, não é mais evangelho, já é epístola, está lá no finalzinho, João, Judas e Apocalipse, os 3 últimos livros da Bíblia Sagrada. Epístola de João, capítulo de número 1, versículos de número 5 ao versículos de número 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz, aleluia, Deus é luz, e não há nele treva alguma. Olha só, não há em Deus nenhuma treva, louvado seja Deus, não é trevas, Deus é luz pura, puríssima luz. E se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos, nem não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, aleluia. Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. Olha que coisas maravilhosas, estamos falando de luz. Jesus Cristo é a luz, e quem está na luz também é a luz, porque resplandece a luz de Jesus. Louvado seja Deus. Aqui encerramos a primeira parte de Pelo Mundo Brilha a Luz. Segundo tópico 1 e 2. Primeiro tópico 1 e 1, segundo tópico 1 e 2. Segundo ponto, né? Primeiro tópico 1 e 1, segundo ponto 1 e 2. Pendurado na cruz do Calvário. No primeiro estrofe do louvor. Pendurado na cruz do Calvário. São apenas pequenas partes que eu tirei, não vou falar de toda a extensão do louvor, só pequenas partes maravilhosas que o Santo Espírito de Senhor me impulsionou a fazer esse estudo bíblico maravilhoso sobre esse louvor glorioso. Jesus Cristo foi exposto ao ridículo e à vergonha na frente de muitos, para que testificassem o sacrifício da redenção. Jesus Cristo foi pendurado numa cruz, e isso é um ato de vergonha, um ato de humilhação, um ato de se expor a pessoa ao ridículo. Ele foi exposto ao ridículo nu, porque repartiram as suas vestes, eles pegaram as suas vestes e repartiram e lançaram sorte, ou seja, ele estava nu ali naquela cruz, é um ato de vergonha, ele foi exposto ao ridículo, pendurado na cruz do Calvário. Marcos, capítulo de número 15, louvado seja o santo nome do Senhor. Marcos, capítulo de número 15, aleluia, aleluia, aleluia. Santo Deus de Israel. Marquinho, cadê você, Marquinho? Louvado seja Deus, capítulo de número 15, versículos 24 e 25. E era a hora terceira, 24 primeiro. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sorte, para saber que cada um levaria. Olha só o que eu acabei de falar. Foi exposto ao ridículo, porque tiraram as suas vestes, os seus vestidos, deixaram ele pelado, deixaram ele nu, e havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sorte, para saber o que cada um levaria. E era até a hora terceira, e o crucificaram. E ele foi crucificado, ele foi pendurado lá na cruz, ele foi crucificado numa cruz, aleluia, um ato de vergonha, um ato de humilhação. Louvado seja Deus. Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 5. Aleluia, 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 aleluia. Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 5, aleluias. Diz assim a santa palavra do Senhor: mas ele foi ferido
pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. Fomos curados. Louvado seja Deus. Então veja só, Jesus foi colocado ao ridículo, à vergonha, à humilhação. Ele apanhou, porque humilhação, quando uma pessoa apanha em público, é humilhação. Jesus Cristo apanhou em público. Jesus Cristo apanhou em público, foi humilhado em público, ficou pelado em público, foi crucificado em público, tiraram sarro dele em público, bateram nele em público, chicotearam ele em público, ele sofreu tudo isso em público, um ato de humilhação, foi exposto ao ridículo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Filipenses capítulo de número 8, versículo de número 2. E Jesus Cristo foi exposto a isso só por amor a mim, por amor a você, para que não soframos a condenação, mas que possamos ser livres e andarmos na luz como Ele é luz. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 8 diz assim: E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja Deus. Ele se humilhou, se rebaixou à forma de homem, ou seja, humilhou a si mesmo. Ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pendurado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 23. 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 23 diz assim: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Está falando de Jesus Cristo crucificado, de Jesus Cristo que foi crucificado, mas não se preocupa não, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, porque ele é luz, né? A luz nunca se apagou, a luz pode ter se apagado por um instantinho aqui na terra, mas a luz ficou resplandecente ao muito. Louvado seja Deus, Jesus Cristo ressuscitou, e mesmo ele não estando mais entre os homens, ressurreto, ressuscitado, ele deixou os seus servos para brilharem na luz, como ele é luz em seu resplendor. E nós pregamos um Cristo crucificado, um Cristo que morreu pelos nossos pecados, que pagou pelos nossos pecados, por si mesmo ele se humilhou, por si mesmo ele se entregou, foi de livre, espontânea vontade, porque se ele quisesse a qualquer momento, ele dizeria: chega, não quero mais apanhar, tchau, tô indo embora. Se ele quisesse, ele se renderia ao escárnio, às blasfêmias e à tiração de sarro, né? Tiraram sarro de Jesus, quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, tiraram o sarro, kkkk, desce daí, se tu é o Cristo, tu não é o Cristo, tu não ressuscitou a mortos, tu não curou cego, tu não curou aleijado, né, kkkk, desce daí, tu não é o Cristo, faz agora, salva, você não salvou muita gente, agora se salva, né? Jesus Cristo poderia simplesmente falar: quer saber, chega, esse povo não merece a salvação, não merece meu sacrifício, eu tô indo embora, simplesmente descer de lá, essas feridas simplesmente sararem e voltar pro céu, mas ele não fez isso, ele foi até o final, crucificado e morreu e ressuscitou. Louvado seja Deus, pendurado na cruz, louvado seja o nome santo do Senhor. Agora veja uma coisa interessante no refrão, agora nós já vamos entrar aqui no refrão: louvado seja o santo nome do Senhor. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque Jesus Cristo não está mais pendurado na cruz. Eu não prego em Jesus Cristo morto numa cruz assim, ó. Jesus Cristo não está morto numa cruz com a cabeça para baixo. Não, senhoras e senhores, não, senhoras e senhores. Jesus Cristo está vivo. Ele não está mais numa cruz, ele não está mais naquela cruz. Ele foi tirado daquela cruz no mesmo dia e foi sepultado no mesmo dia. E ao terceiro dia ele saiu daquela sepultura, porque ele é o Senhor de tudo e de todos, ele é o Filho.
que está no Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Veja aqui, pelo sangue somos redimidos. Sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia! Pelo sangue de Jesus, nós temos a redenção dos nossos pecados. Só por este somos purificados. Só pelo sangue de Jesus Cristo nós somos purificados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 12. Aleluia. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 12, diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Pelo sangue de Jesus Cristo nós somos redimidos. Pelo sangue de Jesus Cristo nós temos a redenção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu já preguei sobre redenção, uma coisa muito linda e maravilhosa. Eu vou colocar aqui a tag ou até mesmo um QR Code da mensagem, ou uma tag, mas vê lá a redenção, a mensagem de redenção. Louvado seja o nome do santo do Senhor. Termina de ouvir essa mensagem aqui, fica comigo aqui, fica conosco por enquanto, e depois você vai assistir a mensagem de redenção, tá? Não desfoque, estamos falando de uma redenção. O sangue de Jesus Cristo, ele tem o poder de redimir. Aleluia. E não é por qualquer tipo de sangue. Não é por sangue de bode, não é por sangue de ovelha, não é por sangue de cabrito, não é por sangue de bois, mas é pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Jesus Cristo só morreu ali para derramar o sangue, para fazer expiação do meu pecado e expiação do seu pecado, para nos redimir, para nos resgatar, para nos libertar, para nos salvar. Louvado seja Deus. Primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 7. Foi até um versículo da qual nós lemos já outrora, né? Nós já lemos esse versículo, mas eu quero enfatizar de novo esse versículo de número 7 da primeira epístola de João. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Pelo sangue carmesim, somos redimidos. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 25. Aleluia. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Propiciação está falando de expiação, está falando de redenção, que na cultura judaica as pessoas, para pagar pelos seus pecados, faziam sacrifícios de animais. E Jesus Cristo se auto-sacrificou para expiação de todos os nossos pecados. Louvado seja o santo nome do Senhor. E pela fé, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão, aleluia, remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Nossa, a Bíblia é demais, a Bíblia é maravilhosa, as Escrituras é gloriosa, louvado seja o santo nome do Senhor. As Escrituras é sem comparação, ela é viva, ela é eficaz. Ela não é como um livro comum, como todo mundo diz, um livro antigo, um livro comum, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia e temos vida na palavra do Senhor. Aleluia, está falando de vida, de resgate, de remissão, de redenção, pelo seu sangue. Louvado seja o santo nome do Senhor. Primeira epístola de João, voltando para a primeira epístola de João. Olha que coisa maravilhosa, a palavra de Deus está entrelaçada, é uma coisa linda. Capítulo de número 2, versículo de número 2. Ele é a propiciação
pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Aleluia, olha só. E ele tá falando de quem? Tá falando de Jesus Cristo, gente. Tá falando de Jesus Cristo, meus queridos amados ouvintes. Tá falando de Jesus Cristo. E ele, a propiciação pelos nossos pecados. Tá falando que pelo sangue somos redimidos, sim. Então, pela propiciação dos nossos pecados, pelo sangue de Jesus, somos redimidos. E não somente pelos nossos pecados, né? Tá ali uma carta enviada, que fez uma carta escrevendo para a igreja, não está falando só dos pecados da igreja, está falando para de todo mundo que receber, os pecados já foram pagos, os pecados já foram perdoados, basta você chegar até Jesus e falar: Jesus, eu te aceito como meu Salvador, aniquila os meus pecados, aniquila as minhas transgressões, aniquila as minhas falhas, Senhor, porque já tá pago. Jesus Cristo já pagou pelos seus pecados. Ele já pagou pelos seus pecados. Você não precisa pagar pelos seus pecados. Você não precisa pagar indulgência. Você não precisa fazer boas obras. Apesar que as boas obras é a obrigação de quem já é salvo. Louvado seja Deus. Porque a fé sem obras é uma fé morta. Mas ninguém é salvo pelas obras. É salvo pela fé em Cristo Jesus. Pela propiciação dos nossos pecados. Que já foram pagos, já está pago, já está quitado. É a mesma coisa que um carro. O carro já está quitado. Você só vai lá e retirar seu carro e aproveitar. A moto já está quitada, só vai lá e aproveitar. Mesma coisa, a nossa salvação já está comprada, a nossa salvação já está quitada. Nossos pecados já foram pagos. Não temos que pagar mais nada. Tudo que nós temos que fazer é crer em Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador e nos rendermos a Ele e sermos luz como Ele é luz. Louvado seja o santo nome do Senhor. E nossas iniquidades e transgressões já era, tá apagado, tá lá para trás. Deus amassa e joga para trás no mar do esquecimento e Ele não se lembra mais. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olha como que a palavra é linda, 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 linda. Segundo estrofe, tópico segundo estrofe, ponto 1, né? Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, aleluia. Não quero enfatizar aqui o fato de termos medo de Deus por Ele ser soberano. Assim como, louvado seja Deus, Martinho Lutero, o reformador do cristianismo, que buscava um Deus de amor, vemos nas escrituras o amor de Deus em seu Filho Jesus, né? Martinho Lutero, o grande reformador do cristianismo, né, que protestou contra a Igreja Católica, que você tinha que pagar indulgência para ser salvo, enquanto na verdade você é salvo pela graça de Jesus Cristo, né? Eu não estou falando de religião, eu estou falando de salvação, eu estou falando de Jesus Cristo, eu estou falando de libertação, não estou falando de religião, nem Igreja Católica, nem Igreja Evangélica, nem Espírita. Religião não me interessa, religião ela não existe, religião é só uma coisa que os homens criaram para poder se proteger, se guardar de suas crenças que muitas das vezes são falhas, muitas das vezes são enganosas, muitas das vezes são mentiras contra si mesmo, elas desmentem sobre si mesmo. Eu estou aqui para falar de Jesus Cristo, eu não estou aqui para falar de religião e nem mal de religião nenhuma, estou falando aqui de Jesus Cristo, nem sequer da religião evangélica me interessa. Jesus Cristo não morreu para criar religião evangélica não existe. Jesus Cristo não morreu para criar religião, ele morreu para dar salvação, para dar libertação. Ele veio ao mundo para dar a luz, para que possamos ser luz, para que possamos ser salvos, que pelo seu sangue possamos ser redimidos, que pelo amor de Deus, em Cristo Jesus, tenhamos a libertação, a salvação, a remissão dos nossos pecados, a luz do mundo, e possamos enxergar a luz e sairmos desse mundo de trevas. Louvado seja Deus. Estou aqui falando de redenção, de salvação, de libertação. Estou falando de Jesus Cristo, o Senhor Salvador e Consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. E Martinho Lutero, ele foi contra alguns princípios da Igreja Católica, principalmente as indulgências, que ele até fez as 95 teses. Eu tô doido para ler até hoje essas 95 teses, louvado seja Deus, que ele levantou e questionou porque ia contra as escrituras. Ele questionou porque ia contra as escrituras. As pessoas levantaram
falsas fés, falsos mandamentos, fora da Bíblia Sagrada. Tudo que está fora da Bíblia Sagrada, meu querido, não é necessário uma coisa... Tem que ser discutido. Se está fora das escrituras, tem que ser discutido. Se está fora das escrituras, tem que ser levantado a um ponto de questionamento. Porque se está nas escrituras, é de Deus, é a palavra de Deus. Se está nas escrituras, estamos sendo salvos, estamos sendo libertos. Quem tem a sua mente presa nas escrituras, não precisa de regras humanas. Louvado seja o nome do Senhor, porque as próprias escrituras irá te convencer do erro, irá te convencer do pecado, e te tornará santificado em Cristo Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia! E eu não quero aqui apresentar um Deus de temor, um Deus que bota medo, um Deus rigoroso que dá medo. Não. Eu quero mostrar um Deus de amor, um Deus de amor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Um Deus de amor em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Quem não conhece essa passagem bíblica, a passagem bíblica mais pregada, a passagem bíblica mais anunciada, louvado seja o nome do Senhor, que fala do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Olha que amor, é um amor tão grande, é um amor tal. Eu já até preguei sobre essa mensagem, o tamanho do amor de Deus, o amor tal, não existe. Camões, ele quase que teve um tilt na mente, quase que fritou o cérebro ali, quase que saiu fumaça ali pelas suas orelhas, quando Camões tentou em sua poesia decifrar o amor. O amor é algo que arde sem doer, é uma coisa que ele tentou descrever o amor e quase que teve o seu cérebro fritado. O apóstolo João, melhor dizendo, tentou achar uma definição do tamanho do amor de Deus e não conseguiu, colocou a palavra de tal maneira, é grande demais, não tem. O amor do Senhor Jeová é grande demais. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 38. Louvado seja o santo nome do Senhor. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 38 e versículo de número 39. Aleluias! A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ela diz mais: examinai as escrituras, examinai a Bíblia, examinai o que está escrito na Bíblia. Examinai as escrituras, vê a verdade que dela de mim testifica e terás a vida eterna, disse Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Romanos, capítulo de número 8, versículos de número 38 e 39, diz assim: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem está em Cristo Jesus? Quem está em Cristo Jesus não pode ser separado do amor de Deus, porque o amor de Deus está em Cristo, e quem está em Cristo está no amor de Deus, e quem está em Cristo não pode se separar do amor de Deus. Nada pode separar do amor de Deus daqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluias. Salmo de número 136, no hino de Salmo de número 183, estrofe de número 1, Salmo de número 136, louvado seja o nome santo do Senhor, e estrofe de número 1. Aleluia, 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 aleluia. Diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade
dura para sempre. Louvado seja Deus. Que está falando de amor, benignidade, está falando de amor, ou seja, em outras palavras, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Em algumas traduções, a benignidade está falando amor, o amor do Senhor dura para sempre, aleluias. Efésios, capítulo de número 2, aleluia. Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 4 e versículos de número 5, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, aleluia, com muito amor e com nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pela graça sois salvos. A palavra do Senhor é magnífica, é linda, é maravilhosa. Pelo riquíssimo mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha o amor de Deus aí, gente, aleluia. E para finalizar agora, Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8. Olha, um Deus de amor. Está procurando Deus de amor? Olha aí o Deus de amor. Está em Cristo Jesus, vivificado em Cristo Jesus, aleluia. Ele é sim um Deus de justiça, mas Ele é um Deus de amor. Louvado seja Deus, porque pela sua justiça Ele nos amou, e Jesus Cristo fomos vivificados em Cristo, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Olha, isso aí é amor demais. É muito grande, não tem como mensurar. É gigantesco esse Deus de amor. Antes tinha temor, mas agora tem um amor. Aleluia. 2.2. Aleluia. Falei sobre 2.1, agora 2.2. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção no Calvário. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos nós somos pecadores desde Adão, e por este motivo estamos longe de Deus. Mas Cristo, em sua redenção, nos purifica e nos aproxima de Deus. Romanos capítulo de número 5, versículos de número 18 e versículos de número 19. Aleluia! Pois assim, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também por um só ato de justiça, olha a justiça de Deus aí, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Estamos falando de Adão. E assim, pela obediência de um só, muitos foram feitos justos. Está falando de Jesus Cristo. Louvado seja Deus.
nós estávamos longe de Deus, estávamos pecadores, estávamos em ofensas, estávamos ofendendo a Deus. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus, ou seja, estávamos ofendendo a Deus, estávamos deixando Deus ofendidos com os nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos atos ridículos de pecado, de aleluia, louvado seja Deus. Mas essas ofensas foram pagas e pelas justificadas em Cristo Jesus. E outrora que estávamos separados em pecado, agora estamos juntos com Cristo, estamos juntos com Deus em Cristo Jesus pela sua justiça. Louvado seja o santo nome do Senhor. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 24. Aleluia. Capítulo de número 3, versículo de número 24 de Romanos. Diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela sua redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. A redenção é algo que nos transforma e nos aproxima de Deus. Quando nós estamos na redenção, nós estamos mais perto de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é linda, maravilhosa. Fala de redenção, fala de justiça, fala de amor. E tá tudo interligado, um pontinho, como se fosse uma rede cerebral, uma rede neural. Tudo interligado, é como se fosse um corpo. Tudo interligado, seus membros, nervos, tendões, tudo interligado, pele, carne, unha, tudo interligado, órgãos, tudo interligado, sentidos. A palavra do Senhor é como uma pessoa, porque a palavra do Senhor é o próprio Cristo. Cristo é o verbo que se fez carne, e a palavra do Senhor, e Jesus é a palavra, e a palavra está conosco. Se a Bíblia, a palavra do Senhor é como uma pessoa, ou seja, é uma representação de Cristo. E quando nós temos a palavra dentro de nós, nós estamos representando Cristo, porque Cristo está em nós, entrelaçados. Louvado seja Deus. Estamos perto de Deus por Jesus Cristo. Aleluias. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 14. Diz assim a santa palavra do Senhor: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quando nós temos redenção, nós estamos sendo redimidos. Olha como que a palavra é poderosa. Estamos sendo redimidos, estamos sendo unidos em Deus, através de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, porque Jesus Cristo é o único elo de redenção, o único elo de ligação, única ponte entre Deus e os homens, o único mediador, porque há há um só Deus e há um só Redentor, Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Terceiro tópico, 3.1. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador. A palavra de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a própria palavra. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E quem crer em Cristo será salvo. João capítulo de número 1, versículo de número 29. Aleluia. Capítulo de número 1, versículo de 29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. És um grande pecador, eis aí teu Salvador, Jesus Cristo. É Jesus Cristo.
Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Marcos, capítulo de número 16. Aleluia. Marcos, capítulo de número 16. Versículos de número 15 e versículos de número 16. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está falando de crer em Jesus Cristo. Jesus Cristo é teu Salvador. Creia em Jesus Cristo. Ele vai te salvar, ele vai te remir, ele vai te render, ele vai ser o seu redentor. Ele vai te transformar, ele vai perdoar os seus pecados. Ele não vai perdoar os seus pecados já foram perdoados. Ele já perdoou os seus pecados. Basta você falar: Jesus Cristo, eu te aceito como meu Salvador. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, automaticamente esses pecados já estão anulados. Seus pecados já estão prontos para dar baixa. Seus pecados já estão prontos para dar baixa. Seus pecados já foram perdoados. Seus pecados já foram pagos. É só dar baixa. É só dar baixa. É como eu já disse, a mesma coisa. Você compra um carro e o seu carro já está quitado. É só dar baixa. É só lá e retirar e ser feliz. Aleluia. A salvação em Cristo Jesus é a mesma coisa. A salvação em Cristo Jesus já está paga. Já está paga. Já foi pago. Já foi redimido. É só você ir lá e dar baixa. É só você ir até Jesus Cristo e falar: Jesus Cristo, dá baixa aqui nos meus pecados. Jesus Cristo, aqui estão meus pecados. Dá baixa nos meus pecados. Eu te aceito como meu Salvador. Eu creio em ti e eu quero ser batizado. Então será salvo. É só Jesus Cristo dar baixa. Jesus Cristo só vai dar baixa nos seus pecados, porque eles já foram pagos. Já foram perdoados. Louvado seja Deus. João, capítulo de número 6, versículo de número 47. Aleluia. Aleluia, aleluia. João, capítulo de número 6, versículo de número 47. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo, que aquele que crer em mim tem a vida eterna. Jesus Cristo estava dizendo: quem crer em mim tem a vida eterna. Quem crer em Jesus Cristo tem a vida eterna, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador. Não importa se você tem uma montanha de pecado, se tem uma galáxia de pecado, se tem um universo de pecado. Não importa, já está pago. É só ir lá dar baixa, é só falar: Jesus Cristo, dá baixa aqui nos meus pecados, porque eu te aceito como meu Salvador e eu creio em ti que és o meu Redentor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, és um grande pecador, mas eis aqui teu Salvador, Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo e terás a vida eterna. O mesmo livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 36. Algumas folhas para trás. Capítulo de número 3, versículo de número 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não verá a vida. Olha só que coisa interessante. A vida eterna. Quem crê em Cristo, quem crê no Filho, está falando de Jesus Cristo, tem a vida eterna. Tem a vida eterna, mas quem não crê, não vê a vida. Porque não vai ver a vida, por quê? Porque está na escuridão. Está no escuro. Jesus Cristo é a luz. Quem está na luz, vê e enxerga. E Jesus Cristo é a vida. Se você está na luz e vê e enxerga, e vê que Jesus Cristo é a vida, você vai ver a vida. Se quem não está em Cristo, não vê a vida. Porque está nas trevas, mas se você quiser ver a vida, basta vir para Cristo, basta vir para a luz e verá a luz que é Cristo Jesus e será salvo. João capítulo de número 1, versículo de número 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Olha que coisa interessante. Aqui o seu Salvador está aqui, ó. Olha o seu Salvador. Mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Crê no nome de Jesus Cristo, és o teu Salvador, e terás o poder de ser chamado de filho de Jeová, filho do Senhor dos céus, o Todo-Poderoso. Capítulo de número 5, versículo de número 24, do mesmo livro de João. Mesmo livro de João, capítulo de número 5, versículo de número 24. Capítulo 5, versículo 24. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa gloriosa. É a santa palavra do Senhor. Olha aí teu Salvador. Olha aí teu Salvador. Aleluia. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê, quem ouve a palavra e crê em Jesus Cristo e no Deus que enviou Jesus Cristo, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia, glória a Deus. 3.2. Estamos encerrando já a palavra do Senhor, esse estudo bíblico, essa coisa maravilhosa, esse hino maravilhoso, 192. Olha que quanta coisa gloriosa nós tiramos das Escrituras. Olha que coisa maravilhosa é a santíssima palavra do Senhor Jesus Cristo. 3.2. Cordeiro divinal, padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal. Jesus é o Cordeiro, aleluia, que tira o pecado do mundo. Como já foi dito, Cristo é o Cordeiro de Deus, e em sua graça e favor imerecido temos a salvação. João 1:36. Aleluia. João 1:36. E, vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Eis aqui o Cordeiro de Deus. E vendo Jesus passar, disseram: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Aleluia. Jesus é o Cordeiro de Deus. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27 e 28. Hebreus, capítulo de número 9, versículos de número 27 e 28, diz assim: E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado, e aos que esperam para a salvação. Aleluias. Olha que coisa interessante, versículo 28. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Ele se ofereceu uma vez em morte para tirar os pecados de muitos. Ele se ofereceu para tirar os pecados de muitos. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. No mesmo livro de Hebreus, no mesmo capítulo 9, vamos retroceder alguns versículos. No versículo de número 22 agora, olha que coisa interessante. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão.
Então está falando do Cordeiro de Deus que teve o seu sangue derramado na cruz do Calvário para a redenção, para a remissão, para a salvação, para a libertação, para que a luz dele resplandeça nas nossas vidas. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Louvado seja Deus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, uma massa nova, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Aleluia. Está falando de tirar o fermento, para não ficar inchado, para não ficar gordo, porque o fermento incha, o fermento deixa inchado, o pecado ele nos deixa inchado. Não deixa a gente saciado, deixa a gente inchado, mas tirai o fermento, tirai para que não seja como uma massa velha, seja uma massa nova em Cristo Jesus, que foi crucificado por nós, que foi ali, sofreu a expiação dos pecados, foi ali, louvado seja Deus, expiado, foi crucificado, morreu, sofreu por nós. Louvado seja o santo nome do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 18 e versículo de número 19 de 1 Pedro. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabendo que não foi como coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu vou repetir esses dois versículos, louvado seja Deus. 18, 19 e 20. Eu vou ler 18, 19 e 20 agora. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebestes dos vossos pais. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, ao qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes na fecundação do mundo, manifestado nesses últimos tempos, para amor de vós. Mas vamos ficar aqui no versículo de número 19, que ele é magnífico. Mas como de um precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus Cristo. Estamos falando de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 6. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 6. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro divinal que padeceu na cruz o seu mal e oferece graça tal. Aleluias. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões do Cordeiro, um cordeiro, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas de 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Como havia sido morto. E vi um cordeiro, como havia sido morto. Aleluia. Como havia sido morto, porque ele ressuscitou. Ele não está mais morto, ele está vivo, 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 vivo. Aleluia. E no mesmo livro de Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 14.
Diz assim a palavra do Senhor: estes combateram contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores e o Rei dos reis vencerão os quais estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Aleluia. E 22, e capítulo 22, versículo de número 3, ainda falando do Cordeiro, no mesmo livro de Apocalipse. Olha que coisa interessante. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e os seus servos os servirão. O trono de Deus e o trono do Cordeiro, que está falando do trono do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, está falando de Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Para finalizarmos, aleluias, falando sobre a graça. Vamos agora falar sobre a graça. Falamos sobre o Cordeiro Divinal, que nos oferece graça tal. A graça de Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre a graça, só para finalizar, uma pincelada rápida aqui no livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 14. Só apenas 2 versículos da Bíblia, rapidinho, para finalizarmos essa palavra maravilhosa de Jesus Cristo. João, capítulo de número 1, versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Olha que coisa maravilhosa. A graça de Jesus Cristo, uma graça divinal, uma graça tal. E para finalizarmos agora, o último versículo, Tito. Livro de Tito, aleluia, Tito, depois de Timóteo. Tem a Bíblia que tem aí os índices, você vai ver o TT. Então você vai lá em TT, que é o Tito. Tito, capítulo de número 2 e versículo de número 11. Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo a salvação para os homens. Vou ler de novo. Porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo a salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus, que é Jesus Cristo, que nos trouxe uma graça tal, a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. Deus abençoe tua vida, filho. Deus abençoe a tua vida, filha. Se entrega a Jesus Cristo, se entrega a Jesus Cristo, se entrega a Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que deu uma graça tal. O sangue dele nos purifica de todo o pecado, aleluia. Senhor Jesus Cristo, Pai amado e soberano Deus, aonde chegou essa voz, aonde chegou essa palavra, onde chegou essa graça que o Senhor tem dado aos teus santíssimos servos, Senhor, recebe ele como filho. Essa pessoa que agora está crendo na sua palavra. Essa pessoa que agora está crendo que o Senhor é o Filho de Deus. Essa pessoa está crendo que agora que o Senhor é a única solução. A luz do mundo, a luz que ilumina, a luz que traz a solução. Aleluia. Que está crendo em Ti mais do que tudo. Que está crendo em Ti mais do que tudo. Que está crendo em Ti mais do que tudo. Que está crendo em Ti mais do que tudo, Senhor. Perdoa os pecados, escreve o nome dela no livro da vida, Senhor Jesus Cristo. Perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida, Senhor Jesus Cristo. Recebe ela como filha, Jesus Cristo. Que eu sei que recebe ela como filha, Jesus Cristo, para que essa pessoa receba a Ti como Pai. Pai amoroso, Pai misericordioso, aleluia, louvado seja Deus, que perdoa os pecados, que dá amor, que dá carinho, que dá paz, que dá graça, que dá salvação, que dá luz, que dá libertação, que dá redenção, aleluia, em nome de Jesus Cristo, perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida, desde agora e para sempre, em nome do Santo Pai, do Santo Filho, do Santo Espírito, amém, 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 amém. Deus te abençoe, filho, Deus te abençoe, filha. Crê em Jesus Cristo, crê em Jesus Cristo, crê em Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa, e será luz, e não trevas. Crê em Jesus Cristo, crê nas Escrituras, e será luz,
e será salvo e será redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, desde agora e para sempre. Amém.